Gente, o assunto é bastante sério. Então eu vou tentar ser bastante didático aqui, tá? Ó, na sessão de ontem da Câmara de Maringá, o vereador Lemuel Rodrigues, ele fez uma denúncia. Segundo ele, isso já estava sendo divulgado por rede social. Tudo se trata de um suposto assédio sexual de servidores comissionados contra prestadores de serviços que são terceirizados aí na Prefeitura de Maringá. A prestadora de serviços, inclusive, já registrou uma queixa por assédio sexual e tudo teria acontecido durante uma confraternização que foi em uma chácara. Primeiro, nós vamos ouvir o que disse o vereador Lemuel e aí depois eu trago mais algumas informações para os meus colegas aqui falarem sobre o assunto. Eu recebi agora de manhã também, agora neste exato momento, uma coisa que é inadmissível que está acontecendo, e eu inclusive acabei de comunicar ao prefeito Silvio Barros, que inclusive também já me respondeu imediatamente, a qual já circula nas redes sociais o boletim de ocorrência que foi feito das pessoas que estão na rede de cadastramento do CRAS, que estão sendo assediadas, que é uma denúncia extremamente grave, estão sendo assediadas pelo chefe. E não é só um chefe, são 2 chefes. Então, o prefeito já disse imediatamente que ele quer ouvir as 2 partes, porque nós não podemos aceitar nessa casa que as mulheres, as meninas que trabalham na rede de cadastramento, sejam assediadas. A gente não vai aceitar, já conversei com a professora vereadora Ana Lúcia, para que a gente tome as medidas cabíveis, porque inclusive elas estão sendo afastadas, depois do assédio, elas estão sendo afastadas do trabalho. E inclusive, vereador Maninho, já tive informação aqui que a pessoa que está cometendo os assédios pediu afastamento ontem. Então deveria, na verdade, tomar vergonha e parar de fazer essas canalices com as pessoas, com as mulheres, porque as pessoas estão indo trabalhar porque precisa, e não para ser assediada no trabalho. Eu estou bem revoltado, porque isso não pode acontecer e não deve acontecer em hipótese alguma. Como eu disse já há alguns dias atrás, nós temos a Procuradoria da Mulher nesta casa, as mulheres que são agredidas, que são vítimas de feminicídio, de agressão verbal, psicológica, deve procurar sim a polícia, deve procurar as autoridades e denunciar esses cabras safados sem vergonha. Porque nós estamos aqui, vereadores, todos nós, estamos aqui para defender as mulheres, as crianças, os adolescentes, os cachorros da rua, e nós não vamos aceitar, eu não vou aceitar isso aqui. 7h12. Repita. 7h12, um procedimento interno já foi aberto no âmbito administrativo e que ainda segue inconcluso. O ato teria, como eu falei, ocorrido no dia 8, durante um churrasco, e aí no procedimento administrativo, o denunciado negou tudo e pediu que ela apresentasse as provas, alegações feitas por ela, de que havia procurado o dono da empresa, informado que que havia também outros casos e prints de conversa foram negados pelo empresário. Vamos lá, o prefeito Silvio Barros, que está no Japão, ele já se manifestou pela rede social. Vou abrir aspas aqui para o prefeito. Comportamentos inaceitáveis não são nem serão tolerados. Gente, com profunda indignação e tristeza, tive conhecimento de um episódio de assédio envolvendo uma prestadora de serviço e um ocupante de cargo de chefia. Por se tratar de cargo em comissão, determinei a exoneração imediata. Eu não tolero desrespeito, seja ele de qualquer tipo, em qualquer ordem hierárquica. E por isso mesmo, também não tolero que ninguém da equipe haja assim. Comuniquei isso a todos no início do mandato e estou colocando em prática. A profissional que presta serviço à prefeitura através de uma empresa terceirizada registro o meu acolhimento e minha solidariedade. Tão logo tive conhecimento, tomei providência, jamais compactuei, nem compactuarei com episódios assim. Eu começo com você, Ângelo Rigon. Isso tudo já estava fervendo, mas ontem, na tribuna, o vereador foi de fato bastante contundente contra esse suposto, vamos colocar assim, caso de assédio sexual entre um servidor comissionado da prefeitura, que já foi exonerado, e uma prestadora de serviço. Pois é, a fala do vereador, que aliás precisa tomar uma caprichar mais no português, vereador. Me lembrou muito cadeia, só que cadeia o português dele era melhor. O senhor usou palavras fortes, como sem vergonha, safado, canalha.
sem que haja julgamento, né? Sem que tenha havido o devido processo legal na prefeitura. O senhor falou em 2 pessoas, foi aberto só um procedimento. Então o senhor tem que informar ao prefeito Silvio, já que o senhor falou, conversou com ele, qual o nome do outro chefe, para abrir mais um processo. Que BO na delegacia só tem um. O evento ocorreu dia 8. O BO foi feito e a abertura do procedimento interno da prefeitura foi feita no dia 12, na quinta-feira. O fato aconteceu no domingo e foi denunciado na quinta-feira. Eu defendo a tese. Quem errou tem que pagar. Isso sou legalista, todo mundo sabe disso. Mas você não pode já ir acusando se você não tiver o mínimo de prova. E até onde eu sei, está no papel, o dono da empresa, ao contrário do que foi falado aqui, acho que foi pelo vereador, o dono da empresa negou que houvesse assédio a outras cadastradoras, né? São meninas terceirizadas. Mas o fato que me chamou mais a atenção, eu acho que isso é um problema da prefeitura que tem que resolver. O que acontece lá, são milhares de funcionários, a própria prefeitura tem que resolver, a polícia, nesse caso, também tem que resolver. Mas o que me chama a atenção, e me desculpem, não é nenhuma novidade, quem é da política sabe disso. Mas até nesse caso, os funcionários ou as funcionárias, são cadastradoras, são indicadas por vereadores. São empresas privadas contratadas para prestar um serviço para a prefeitura que são indicadas por vereadores. E o próprio vereador Manuel admitiu. Eu conheço gente lá dentro. Se ele investigasse, ele viria que tem vereador que indicou pessoas lá. Isso sim é irregular. Isso vai contra o ordenamento. Não é assim que se faz. Isso é comprar voto. É comprar político. Né? No final das contas, tudo é regular. Então que se apure, tem que se apurar certinho, mas deixe sempre a dúvida. Não é o caso de comparar. Mas eu tenho um caso que eu não esqueço. Todas as vezes que eu vejo um fato desse, eu me lembro. A gente costuma falar do caso lá de São Paulo, da escola base, né? Escola base, é isso? Escola de base. Escola de base. Mas eu tenho um caso de uma família em que uma pessoa com 3 filhos, uma das filhas acusou o pai de assédio. Tudo bem que criança mas acabou com a família. 3 meses depois, a criança admitiu que errou, que ela mentiu, né? Então, eu sempre que vejo um caso grave como esse, tenho os meus cuidados. Provas são necessárias. Só isso. Quem, Rafael? Eu só quero destacar que a aparência do Lemuel, né? Tá bem parecido com o do Luiz Neto, né? O Luiz Neto passou atrás, eu quase não identifiquei quem é quem. Mas tão bonito, isso que importa. Ajeitadinho. Eu não concordo com essa frase de que tem que se apurar, mas não dá pra acusar. Óbvio, ninguém tá acusando. Só que nós temos que entender o seguinte: nós temos 2 partes. A parte que foi assediada e o assediador. Quem tá mentindo, no final das contas, e aí lá no finalzinho que vai ser concluído isso. Ponto. Não dá pra ignorar que existe uma das partes aqui que é vulnerável, que geralmente, em regra, é assediada. Mulher ou homem que foram assediados e vai lá e comunica um crime, ou seja, de assédio, ela paga se esse crime não ocorreu, por denunciação não caluniosa. Então, assim, quem geralmente é assediado não vai queimar, né, a cara e ir lá no boletim de ocorrência, fazer todo esse escarcéu aqui. Independentemente de quem foi, tem que ser pago, obviamente, com relação a toda a tramitação, processo legal, enfim, investigação. Não sei se seria o caso, já de imediato, a exoneração. Justamente porque tem que abrir uma sindicância. Da mesma forma como tem o efetivo, tem o comissionado que também paga pela mesma regra. Existe a sindicância, tem que ser afastado, suspender ali os trabalhos, enfim, e agora exonerado, a gente vai pesquisar quem foi exonerado de ontem para hoje, para identificar. Até para guardar um pouco e ser um pouco mais sigiloso no sentido da identidade da pessoa. Porque se trata de um processo que vai se instaurar, se vai começar, enfim. É óbvio que... Cadê o pessoal do compliance da prefeitura? O que eles efetivamente receberam de denúncias? Não só o vereador que foi à tribuna e falou sobre o caso, né? Mas, se eu não me engano, acho que tem outras pessoas da imprensa, enfim, que também publicaram
denúncias feitas pelo direct de perfis da imprensa, enfim, publicaram, relatando um pouco mais, com mais detalhe o assédio. Eu verifiquei ali antes. Então, tudo tem que ser com muita cautela, tanto de um lado quanto do outro. Mas não dá para ignorar a parte mais vulnerável da situação, que é quem foi assediada. Então, tem que tomar cuidado com isso. Tupã. Ô Caetano, eu pensei mesmo que no que o Rigon falou e concordo com ele. Antes de acusação que se venha à prova também. Porque hoje em dia virou bastante comum, pelo menos aqui em Curitiba, acusações falsas rolando e no final não se chega a conclusão nenhuma, e sim era uma vingança ou algo parecido. Talvez eu tenha um caso de 2 pessoas que eu conheço que o assédio era para morder a pessoa. Paulo Caetano.